Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, grande prazer ter a sua audiência por aqui. Muito bom ter você aqui comigo nessa quarta-feira, dia 23 de abril. Vamos aqui para mais um programa, para mais uma edição desse programa maravilhoso. Vamos falar sobre os jogos de ontem, né? Tivemos 3 jogos acontecendo nessa terça-feira. 2 não tão interessantes assim, né? Thunder e Pacers venceram de forma bem tranquila. O Pacers até sofreu um pouquinho ali no final, mas conseguiu fechar bem. Agora, Lakers e Minnesota foi um jogo bem interessante, apesar da vitória por 9 pontos do Lakers, né, 94-85 e tudo. Foi um jogo onde o Lakers começou muito bem, atropelando, dominando. Só que no segundo tempo, o Lakers deu algumas brechas, teve ali uma queda de ritmo, uma queda de volume, e o Minnesota conseguiu dar uma encostada. Então esse foi um jogo mais interessante, um jogo um pouquinho mais pegado. Mas não teve nenhum jogo nível Denver e Clippers, né? Inclusive, né, os jogos de ontem serviram para evidenciar o quão acima tá Denver e Clippers em termos de qualidade de basquete apresentado. Assim, com todo respeito aos times de ontem, aos jogos de ontem, mas não tem comparação. Não tem comparação. Clippers e Denver é outro nível de série. Mas é outro nível de basquete, outro nível de intensidade. É uma coisa, mano, muito acima. Muito acima. Warriors e Houston também foi bom, tá? Vamos ver como é que vai ser o jogo de hoje, se vai seguir a mesma linha do primeiro. Mas, cara, Denver e Clippers, eles estão muito acima. O Jokic, né, até falou depois do jogo 2 que o fã de basquete não vai ver nenhum basquete melhor do que viu nesses 2 jogos. E realmente, cara, foi um nível muito alto. E aí, você sai de Denver e Clippers e vê essa série de Bucks e Pacers, de Thunder e Grizzlies, o próprio Lakers e Minnesota, cara, é outra parada, né? Realmente é outro nível. No caso de Thunder e Pacers, é que o adversário também não ajuda né, a série ser boa, né? Porque é uma discrepância muito grande. O Thunder é muito melhor do que Memphis. O Indiana é muito melhor do que Milwaukee, né? Então acaba que é difícil você ter um basquete realmente alto nível, porque o adversário, né, não ajuda tanto. Agora, Minnesota e Lakers eu esperava um basquete melhor dos 2 times, tá? Tipo, Minnesota ontem foi muito abaixo. Teve muito mérito da defesa do Lakers, mas o Minnesota em si, pô, os caras saíram de um jogo de quase 30 bolas de 3 para um jogo de 5 bolas de 3 convertidas. Então rolou uma regressão à média brutal. Mas enfim, foram os jogos de ontem, foi o que a gente teve, né? Foi o que a gente teve. E aí eu vou comentar um pouquinho mais sobre cada um desses 3 jogos. Não vou me estender tanto porque já tem vídeo, né, no canal comentando sobre os 3. Mas vou dar uma passadinha por cada um deles. Vou trazer os vencedores e perdedores dessa terça-feira de playoffs. E aí, vou passar pelos jogos de hoje. Teremos mais 3 jogos nessa quarta-feira. Teremos Celtics e Magic. Celtics sem Jason Tatum, né? Provavelmente Tatum não deve jogar. Problema no pulso. Miami, Cleveland e Warriors e Houston, que é, né, o jogo mais aguardado aí do dia. Depois daquele jogo 1 pegado, né, intenso pra caramba. Vamos ver o que os dois aprontam no jogo de hoje. Aí eu vou comentar sobre esses 3 jogos, dar os meus pitaquinhos sobre o que os times que estão perdendo podem fazer para empatar, né, a série. Se é que tem algo a fazer, né? E é basicamente isso. Ah, tem também a questão do Peyton Pritchard, né? Ter sido eleito o Sixth Man of the Year. Deixa eu pegar aqui.
Cadê? Deixa eu pegar aqui onde é que eu vi. Tinha visto uma artezinha maneira do Preacher. Aqui, ó. Ó. Ontem a NBA divulgou que Peyton Pritchard é o sexto homem da temporada, foi o mais votado pela banca de votantes da NBA. Inclusive, ele venceu até com uma certa margem relevante, assim, né? Recebeu muito mais votos de primeiro lugar do que Ty Jerome e Malik Beasley. Até fiquei surpreso com a vantagem, porque eu achei que seria uma disputa bem mais pau a pau. Né? Eu via o Pritchard como favorito, pelo recorde de bolas de 3 como reserva, né? Passou das 250, né, bolas de 3. Foi uma das principais peças da terceira melhor campanha da temporada. Então eu até via o Pritchard como favorito, mas eu achei que seria uma disputa bem mais pau a pau, principalmente com o Ty Jerome. Eu falei aqui, né, que a minha torcida era pro Ty Jerome. Eu acho ainda, né, que a história da temporada do Ty Jerome, ela é mais, tipo, sei lá, ela é mais difícil, na minha opinião, tá? Era mais difícil o Ty Jerome fazer o que fez do que o Peyton Pritchard, entende? Porque o Pritchard, ele já vinha numa crescente. Foi campeão temporada passada, já sendo uma peça importante, entendeu? O Ty Jerome não, cara. O Ty Jerome era um Zé Ninguém. Era um Zé Ninguém. Até temporada passada, era ninguém. Ninguém sabia quem era o Ty Jerome. A galera foi conhecer um pouquinho porque ele jogou no Golden State. E aí a galera viu um pouquinho ele, mas era um cara totalmente irrelevante. Um cara que se, nessa última off-season, tivesse saído da NBA, tivesse ido pra China, ninguém ia lembrar, ninguém ia saber dele. E aí esse cara, do nada, vira um dos melhores reservas da liga, vira um cara crucial pro sucesso da melhor campanha do leste, né? E na sua estreia no playoff, mete quase 30 pontos, decide o jogo ali no quarto período, né? Então, eu achava a história do Ty Jerome talvez um pouco mais sexy do que a história do Peyton Pritchard. Por isso que a minha torcida era pro Ty Jerome. Mas eu achava o Pritchard favorito por tudo isso que eu falei. O recorde que ele bateu, a questão dele jogar no Celtics, de ser um cara que já tá numa ascensão. Mas enfim, não me surpreende o Pritchard ter ganhado. Me surpreende o jeito que ele ganhou. A folga como ele ganhou. Eu quero até ver aqui. Deixa eu ver se consigo achar o número exato de votos. Porque, cara, foi uma diferença muito grande mesmo. Mas muito grande. Deixa eu ver. Olha, só alguns números aqui do Pritchard, né? Ele liderou a liga em pontos vindo do banco, em bolas de 3 vindo do banco, em plus-minus vindo do banco, foi o terceiro em assistências vindo do banco, foi o quinto em bolas de 3 totais, tá? E bateu o recorde de mais bolas de 3 vindo do banco em uma só temporada. Então, assim, eu falo do Ty Jerome, mas, cara, o Pritchard mereceu muito vencer. Né? Não foi roubado, não foi um prêmio roubado. Tá? Só pra, né? Só pra vocês não confundirem as coisas. Deixa eu ver. Tinha visto essa parada do Preacher. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Dá um minutinho que eu acho aqui. Dá um minutinho. Quem sabe faz ao vivo, né? Como diria Faustão. Poderia ter separado isso antes? Poderia ter separado os dados antes? Poderia, mas aí, né? Aí não seria eu. Não seria eu. Tava por aqui, cara. Ou foda que meu feed do... Aqui. Não era isso aqui. Mas enfim, foi uma diferença muito grande, cara. Foi uma discrepância muito grande, o que eu não esperava. Sendo muito sincero, eu achei que seria uma corrida bem mais pau a pau, assim.
Achei que seria bem mais disputado, só que acabou que o Preacher ganhou com folgas. E repito, cara, merecido, tá? Antes que venham falar, Luiz, tá falando que tá sendo que foi roubado, você tá desmerecendo o Peyton Preacher. Não, cara, não tô desmerecendo. Ele mereceu muito ganhar. Mereceu muito. O que ele fez, a temporada que ele fez foi absurda. Eu só achava a história do Ty Jerome, né? Eu achava o caso Ty Jerome Sixth Man of the Year mais interessante. Só isso. Só isso. Aqui, ó. Achei. O 82 dos 100 eleitores votaram no Peyton Preacher para sexto homem, né? O segundo foi o Malik Beasley. O Ty Jerome foi o terceiro, empatado com o Hunter, e o Naz Reid foi o quarto. Foi o quinto, no caso. Né? O Ty Jerome nem segundo foi. Essa votação me surpreendeu muito, cara. Tipo, 82 dos 100 votaram no Peyton Preacher. Essa diferença me pegou bastante, tá? É essa diferença que me pegou bastante. Mas enfim, o prêmio tá entregue, tá bem entregue, tá? Tá bem entregue. Isso tem que ser... Tem que ser muito falado, tá? Bom, dito isso, vamos então falar, rapaziada, sobre o os jogos de ontem, né? Vamos aqui falar sobre os jogos de ontem. Começando... deixa eu só tocar a vinheta. Antes, né? É que eu comecei o programa aqui já, né, já meio acelerado. Mas, ó, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo com a galera, tá bom? E vamos aqui falar agora sobre os 3 jogos que movimentaram essa terça-feira de NBA, tá bom? Roda a vinheta e vambora. Beleza, turma. Ó, o primeiro jogo da terça-feira, o jogo que abriu a rodada de ontem, foi o jogo 2 entre Pacers e Bucks. Né? Indiana venceu o primeiro jogo com uma tranquilidade absurda. Só que ontem tinha um diferencial a favor do Bucks, que era o retorno do Lillard. Né? O Damian Lillard conseguiu, em tempo recorde, se recuperar da trombose que ele teve na panturrilha. Muito feliz, inclusive, de ver o Lillard de volta. Muito feliz mesmo, tá? E aí ele voltou e aí existia uma expectativa, uma esperança, né? Por parte da torcida do Bucks de que com o Lillard ao lado do Giannis, as coisas pudessem ser diferentes no jogo 2. Só que não foram tanto. Não foram tão diferentes, não. Tá? Grande verdade é que durante a maior parte do jogo, o Pacers foi muito melhor do que Milwaukee. Mas muito melhor. Uma diferença brutal em termos de organização tática. Bucks segue sendo um time muito desorganizado, um time muito mal treinado, um time que no fim do dia é baseado nas individualidades. É baseado no que o Giannis vai fazer, é baseado no que o Lillard vai fazer. E no caso de ontem, no que o Bob Portis fez, né? O Bob Portis ontem foi muito importante. Aquela run no finalzinho de 13-0 que o Bucks conseguiu foi por conta do Bob Portis. Né? O Doc Rivers, num lapso de lucidez, tirou o Brook Lopes, que estava sendo atacado a rodo no pick and roll, toda hora colocado em desvantagem. Tirou o Brook Lopes, botou o Bob Portis, né? Fez ali um small ball com o Bob Portis na 4 e o Giannis fazendo um falso 5. Os dois revezando, né, ali na função. E aí o Bucks conseguiu meter a run de 13-0, diminuiu a diferença para uma posse. E aí botou uma pressãozinha no Pacers. Mas tirando esse finalzinho ali, cara, durante a esmagadora maioria do jogo, o Pacers foi muito melhor. E merecidamente venceu de novo. 123-115. Haliburton, juntamente do Siakam, sendo os grandes destaques, né? Siakam 24 pontos, 11 rebotes, aparecendo bem ali na reta final para quebrar aquela run do Bucks. E o Haliburton 21 pontos e 12 assistências, fazendo um jogo melhor do que fez no primeiro.
Turner de novo jogando muito bem, Mathurin de novo indo bem. E aí, Indiana vence, abre 2-0, a série vai para Milwaukee com o Pacers com a moral lá em cima. E é o que eu falei, cara. Na minha opinião, eu acho que essa série ela é questão de tempo, sim. Para mim é muito nítido que o Pacers é muito superior, e o Bucks é um time que vai se escorar no individual do Giannis, no individual do Lillard e em certas noites no individual do Portis, talvez do Gary Trent, né? Ah, Luiz, e o Kyle Kuzma? Irmão, não tem como contar com o Kyle Kuzma. É algo que o Kyle Kuzma... Ele ficou tanto tempo jogando no Wizards que eu acho que ele desaprendeu a jogar basquete competitivo. Ele não sabe jogar basquete competitivo mais, o Kyle Kuzma. É uma coisa bizarra o que aconteceu. Então... Enfim, eu acho que é questão de tempo. Pra mim é uma série que vai, no máximo, a 5 jogos, tá? No máximo a 5 jogos. E é questão de tempo realmente, cara, porque eu realmente não consigo ver esse time do Bucks virando essa série. Mas não consigo ver mesmo, assim. Não consigo ver legal. Então, acho que é basicamente isso, tá? No segundo jogo da noite, tivemos também um passeio, né? O Thunder... Deixa eu só ligar essa luz aqui. Tá ficando meio escuro. Aí. Agora tá bonito, hein? Assim, tá bonito, né? Foda, né? Agora tá uma imagem mais legal, né? Bonito é forte. No segundo jogo da noite, o Thunder repetiu a dose, né, do jogo 1. Venceu tranquilo a equipe do Memphis por 118-99. Não foi uma vitória por 51 pontos, mas foi uma vitória tão dominante quanto. De novo, o Thunder dominou de ponta a ponta. O Memphis não conseguiu fazer absolutamente nada. O máximo que Memphis conseguiu foi cortar a diferença para 9 em 2 momentos ali do jogo, mas não passou disso. Oklahoma sempre teve o controle do jogo, sempre foi superior, dominante na defesa, dominante no ataque. Né? Ontem o Shai, mesmo não sendo tão eficiente, foi bem mais produtivo do que foi no jogo 1, né? Jalen Williams muito bem, Chet Holmgren muito bem, Alex Caruso muito bem. E a vitória veio. Essa é outra série que é questão de tempo pra mim também. No começo da série, antes da série começar, eu até tinha uma expectativa de ser uma série interessante de se assistir, talvez 5 jogos e tal. Mas, cara, depois desses 2 primeiros jogos em Oklahoma, pra mim, se essa série ir a 5, já vai ser uma surpresa tremenda, cara, porque Memphis não compete, cara. Essa é a questão. O Bucks, apesar de todos os problemas, apesar de ser um time bem pior do que Indiana, cara, o Bucks de vez em quando consegue competir. Tanto que meteu aquela run de 3-0 no final e diminuiu ali a desvantagem pra uma posse. O Memphis, cara, nem isso, mano. É um time que não compete. Não compete. E aí você pode traçar um paralelo com o Miami. Miami, que foi o time que veio do play-in, né, também, igual o Memphis. Cara, Miami perdeu pro Cavs no primeiro jogo, mas competiu pra caramba. Competiu pra caramba. O Memphis, cara, não chegou próximo de competir com o Thunder. São times que estão em rotações absolutamente diferentes, cara. Totalmente diferentes, mano. E o Memphis tem um problema, e aí é muito do Ja Morant e do JJJ, né, que são os líderes do time, que são caras que, mano, quando a frustração bate, eles simplesmente largam mão do jogo. Mano, assim, o JJJ, cara, é impressionante. Se as coisas começam a dar errada, cara, o JJJ, ele larga o jogo. Joga num desinteresse absurdo. O Ja Morant, ele tem um pouquinho disso também. Ele tem um pouquinho disso. Os dois ontem foram bem mais produtivos. 23 pontos do Morant, 26 do JJJ. Mas essa questão que eles têm de, tipo, ah, mano, não vai dar certo, então foda-se. Isso me pega um pouco, cara.
Isso me pega um pouco. Também não julgo, porque a diferença entre os times é brutal, né? Entendo também a frustração. Mas sei lá, é uma atitude, é uma característica assim que eu não gosto tanto assim dos dois. Mas enfim, só opinião minha, posso estar equivocado também, pode ser só sensação minha mesmo. Mas eu tenho essa sensação de que quando eles estão frustrados, eles, sei lá, largam mesmo. Tipo, ah, foda-se. Ah, vou fazer aqui o que eu quiser e que se dane. Aí vira uma desorganização tremenda, vira uma bagunça o time, né? Mas enfim. Vitória tranquila do Oklahoma, 2-0, série vai pra Memphis. Já muito bem encaminhada. É questão de tempo também, cara. É mais 2, 3 joguinhos aí e a série acaba. No máximo 5 jogos. Se o Memphis conseguir o milagre de vencer uma em casa, talvez a série volte pro Oklahoma, mas a tendência é que termine em Memphis mesmo. Termine em 4 jogos. Agora, indo pra Minnesota e Lakers, né, que foi o prime time aí da noite. Jogo muito aguardado, né, por conta do resultado do primeiro jogo, né? Minnesota dominou o Lakers, teve aquela chuva de bolas de 3 e tal. Então, era esperado um Lakers com uma postura diferente para tentar dar uma resposta. Eu tava bem ansioso para ver quais ajustes que o J.J. Redick faria para esse jogo. Tinha mais ou menos uma ideia do que ele poderia fazer, mas eu tava curioso para ver se ele realmente ia fazer. E de fato ele fez muitos ajustes que eu esperava, né? Se você pegar o vídeo que eu postei ontem falando, né, sobre os ajustes que eu faria se fosse o J.J. Redick, você vai ver que muita coisa que eu falei ali realmente aconteceu. A questão dele largar a mão do Jackson Hayes e jogar no full small ball, jogar com o Finney Smith como falso 5 para tirar, né, os bigs do Minnesota do garrafão, né? Muita coisa que eu falei realmente aconteceu, uma contestação melhor dos arremessos do perímetro, reforçar a defesa de perímetro. Então, acabou que o J.J. Redick fez bons ajustes e o resultado foi esse, vitória 94-85, um jogo que no primeiro tempo foi muito bem controlado por parte do Lakers, muito bem controlado. Lakers fez um primeiro tempasso, cara. O Luka deitando o bigode ali na defesa do Memphis, explorando o Gobert, explorando o McDaniels, né, criando também. No segundo tempo foi onde o Lakers perdeu um pouquinho a mão do jogo, né? Eu acho que o Lakers deu uma relaxada na volta do intervalo, se escorou na vantagem e acabou tomando algumas pressões, né? Viu o Minnesota encostar algumas vezes, diminuindo para 9 pontos umas 2, 3 vezes. E foi pressionado, né? Eu tô vendo muito torcedor do Lakers comentando que não houve risco, que o Lakers nadou de braçada o jogo inteiro. E não foi bem assim, cara. Não foi bem assim. O Lakers foi sim pressionado. O Lakers sim correu risco, tá? Correu risco. Tanto é que teve aquele timeout ali do J.J. Redick no quarto período, né? Faltando 6 minutos, onde o J.J. Redick ficou putaço. Onde ele ficou putaço com o time, porque ele tava vendo que o time tava dando brecha. Que o time tava desperdiçando chance, que o time tava dando sopa pro azar. E no playoff você não pode dar sopa pro azar. No playoff, se você tem a chance de girar a faca, você gira. Você gira a faca. Acaba com o jogo. O mais rápido possível. Exemplo disso é o Thunder no primeiro jogo contra Memphis. Thunder fez aquele primeiro tempo absurdo e ao invés de se escorar na liderança na volta do intervalo, o Thunder continuou pé embaixo e matou o jogo no meio do terceiro quarto. E aí sim deu uma relaxada. O Lakers não, o Lakers abriu vantagem, fez um puta primeiro tempo e relaxou total no segundo tempo. Na parte ofensiva, defensivamente eu até achei que o Lakers manteve uma boa pegada, tá? Manteve uma boa pegada. Mas no ataque o Lakers relaxou, começou a finalizar de qualquer jeito. Prova disso é o LeBron. Olha o tanto de chance besta que o LeBron desperdiçou no quarto período. Teve uma sequência ali de 3, 4 chances onde o LeBron ele tinha que ter matado a bola. E não matou. Deu sopa pro azar, né? Então, não foi uma vitória tranquila, não foi uma vitória sem riscos, mas foi uma boa vitória, uma boa atuação defensiva e um primeiro tempo ofensivo muito bom, tá?
O Lakers foi superior. Foi superior. Só não foi absurdamente dominante. Não foi. Deu brecha. Deu brecha. Né? Se o Minnesota tivesse, né, matado mais umas 3, 4 bolinhas de 3 ali, podia ter dado ruim. É que ontem não era realmente a noite do Minnesota no perímetro, né? Parece que os caras gastaram todas as bolas de 3 no primeiro jogo. Sobrou nada pra ontem. Claro, mérito do Lakers pelas contestações... Nossa! Contestações. Meu Deus, eu embolei tudo. Peço perdão. Deu uma câimbra mental aqui. Mérito do Lakers, que contestou melhor os arremessos. Mas o Minnesota também tava muito mal, cara. Muito mal arremessando. A questão das faltas, né, do Naz Reid e do DiVincenzo, o acúmulo de faltas também foi um fator. Os dois meio que foram obrigados a jogar menos, porque tiveram problemas com faltas muito rápido. Então teve todas essas questões. Mas, enfim, vitória é vitória. Lakers foi melhor do que no jogo 1, que é muito importante. E a série vai para Minnesota empatada. Acho o Lakers totalmente capaz de conseguir, né, uma ou até 2 vitórias em Minnesota. E aí fazer a série voltar para Los Angeles, né, encaminhada. Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Minnesota dificilmente vai chutar tão mal quanto chutou ontem. Assim como era muito difícil o Minnesota chutar tão bem como chutou no primeiro jogo. A tendência é que role mesmo uma regressão à média, que o Minnesota volte à sua média ali de bola de 3. E aí vamos ver como que o Lakers vai lidar com o Minnesota matando mais bolas e tal. Vamos ver se o Lakers vai conseguir acompanhar o ritmo no ataque. Porque ofensivamente, apesar da melhora, ainda tem muito que melhorar. Tipo assim, o LeBron fez um bom jogo? Fez um bom jogo, mas desperdiçou muita chance. Austin Reeves ainda não veio pra série. Não veio pra série. Ontem, de novo, deixou a desejar. O banco, ofensivamente, não tá entregando. Na maioria dos momentos, o ataque do Lakers se baseia no Luka Doncic. Ontem, de novo, jogou pra caralho. 31 pontos, 12 rebotes, 9 assistências. Jogou muito, mas já não foi tão eficiente como foi no primeiro jogo. Em vários momentos ficou meio sobrecarregado. Então, Lakers jogou bem, fez bons ajustes, mas tem que evoluir para os próximos jogos. Porque em Minnesota a parada vai ser difícil. Vai ser bem difícil. O Anthony Edwards, por exemplo, jogou muito bem ontem. O Julius Randle jogou muito bem. Julius Randle é o segundo jogo seguido dele muito bom. Ele já fez um bom primeiro jogo. Ontem jogou ainda melhor. Né? Então, enfim. Acho que foi um jogo bom, um jogo legal e tal, mas ainda não vimos um jogo onde os dois times apresentaram o seu melhor, tá? Não vimos. Os dois times ainda não chegaram no seu... O Minnesota apresentou o seu melhor no primeiro jogo, mas o Lakers não. Ontem o Lakers apresentou muita coisa boa, já a Minnesota não. Ainda não teve um jogo onde os dois jogaram muito bem, como teve em Denver e Clippers, por exemplo, onde os dois jogaram muito bem os dois jogos. Nessa série não, nessa série tá tendo um revezamento, né? Uma hora o Minnesota joga muito bem, outra hora o Lakers joga muito bem. Vamos ver como é que vai ser o jogo quando os dois jogarem muito, né? Vamos ver se isso acontece, né, no jogo 3 ou no jogo 4. Mas enfim, cara, esses foram os jogos de ontem, né? Lakers, Thunder e Indiana venceram. E vamos aqui pro vencedores e perdedores da rodada, né? Esse quadro maravilhoso, onde eu dou minha opinião sobre os personagens que venceram e que perderam na rodada dos playoffs. E aí, considerando a rodada de ontem, eu vou começar aqui com os vencedores e eu vou colocar o J.J. Redick. J.J. Redick, que foi um perdedor no jogo 1, pra mim ontem ele foi um grande vencedor, né? Fez bons ajustes, os ajustes deram resultado, especialmente os ajustes defensivos. Toda vez que o time deu uma perdida, deu uma desligada, ele foi lá, pediu timeout e o time voltou melhor dos timeouts.
tá? Então acho que o J.J. Redick fez um ótimo trabalho, então ele merece estar entre os vencedores. O Luka, né? Novamente fica como vencedor, fez um ótimo jogo, mais um ótimo jogo. Conseguiu de novo, né? Tirar o Gobert pra merda em alguns momentos. Essa que parece que é a grande missão do Luka na série, né? Humilhar o Gobert. Conseguiu de novo. Enfim. Luka e J.J. Redick são vencedores. Eu coloco Haliburton como vencedor. Não só pela vitória, mas por ele ter feito um jogo melhor do que fez no jogo 1. Na questão de arremesso. Foi bem mais efetivo, foi bem mais eficiente do que no primeiro jogo. Então, Haliburton fica como vencedor. Cara, acho que dá... Ó, eu vou colocar o Lillard como vencedor, tá? Apesar da derrota, o fato dele ter voltado ainda nessa temporada da trombose, pô, mano, pra mim é uma grande vitória, porque a expectativa era que ele não voltasse mais. Eu acho que a galera não tem muita noção da gravidade que é uma trombose na panturrilha, mano. É uma coisa muito grave, velho. É uma parada que encerra carreiras. Tá? O Damian Lillard, segundo informações, corria risco de vida até. Então ele ter voltado no jogo 2 já, cedo pra caramba, pra mim faz dele um grande vencedor, cara. Faz dele um grande vencedor. E aí, pra fechar, pra citar algum vencedor no jogo de Thunder e Memphis... mano, eu vou colocar o time do Thunder em si como vencedor de novo, vai. Não tem muito pra onde correr. Tipo, eu poderia falar especificamente do Shai, que fez um jogo melhor do que fez no jogo 1. Mas eu acho que o time inteiro do Thunder sai como vencedor. Porque ganha mais um jogo de forma dominante, né? Vai pra Memphis com 2 vitórias absurdas na conta. A tendência é que o Thunder seja o primeiro a varrer o seu adversário. Essa é a tendência. Então o Thunder em si, né, é de novo um vencedor. Indo para os perdedores, eu começo com o perímetro do Minnesota, né? Perímetro que foi tão elogiado no primeiro jogo, ontem deixou muito a desejar. 5 bolas de 3 convertidas apenas em 25 tentativas, né? Eu até falei no pós-jogo, né? O Minnesota ontem tentou basicamente o mesmo número de bolas de 3 que converteu no primeiro jogo, né? E a conversão de Minnesota no primeiro jogo foi de 50%, basicamente. Então, o perímetro do Minnesota sai como um perdedor, porque ontem foi muito mal. E aí eu posso individualizar alguns perdedores, né? O McDaniels fez um jogo muito abaixo do que fez no primeiro jogo. No primeiro jogo ele fez 25, ontem ele fez 8 pontos. Defensivamente também não foi tão bem assim, então. McDaniels, Naz Reid, muito abaixo. Muito abaixo. Apenas 9 pontos, ele que passou dos 20 no primeiro. Acho que foram 6 ou 7 bolas de 3 no primeiro jogo. DiVincenzo também muito abaixo. Então, dá pra individualizar um pouquinho os perdedores. Coloco aqui esses 3. Não vou colocar o Gobert de novo como perdedor, porque aí vai parecer que eu tô perseguindo o cara. Mas ele de fato foi um perdedor de novo, né? Só 6 pontos. Toda hora o Luka deitando em cima dele. Ah, mas ele conseguiu alguns stops no segundo tempo. Cara, a maioria foram... Na moral, dá uma olhadinha nos arremessos errados que o Gobert forçou. A maioria ou foi falta, ou ele teve a ajuda do McDaniels ali na cobertura. Tá? Gente, alguns números enganam, tá? Eu prefiro muito mais confiar no famoso teste de olho do que em estatísticas puras. As estatísticas elas servem para complementar uma visão que você tem do jogo. Essa galera aí que fica só, olha aí, ó, com o Gobert em quadra, o Lakers arremessou tanto, sem ele arremessou tanto, olha como o Gobert é impactante. Você assistiu o jogo? Se você assistiu o jogo, gente, e você acha que o Gobert teve um puta impacto defensivo, cara, sei lá, eu recomendo você assistir o jogo de novo, cara, porque, enfim, eu não vi esse impacto todo não, gente. Desculpa, eu não vi.
Eu não vi. O que eu vi foi o Luka deitando em cima do Gobert de novo. Toda vez que o Luka isolou o Gobert, ou ele conseguiu os pontos, ou ele cavou a falta. Errou um ou dois arremessos? Errou. Mas a maioria ele conseguiu o que ele queria. Ou cavar uma falta, ou conseguir os pontos. Ou achar um passe. Enfim. Vou colocar o Gobert como perdedor, sim. Foda-se. Vou colocar de novo. Vou colocar de novo o Gobert como perdedor. Defensores do Gobert que se revoltem nos comentários. Quem mais? Cara, o segundo tempo do Lakers eu vou colocar como perdedor, porque foi um segundo tempo bem abaixo. Eu esperava um segundo tempo bem melhor. Passou um perrenguinho que não precisava passar, né? Não precisava passar o perrengue que passou. Então, o segundo tempo do Lakers eu coloco como perdedor. Brook Lopes entra como perdedor de novo. Mais um jogo onde ele foi exposto. Mais um jogo onde ele foi atacado. Mais um jogo onde ele foi alvo fácil. Mas ele deu 4 tocos no primeiro tempo. Só isso. Só isso. Agora, dá uma olhadinha nos lances onde o Indiana atacou ele no pick and roll. Ele ficou vendido em todos os lances, cara. E o melhor momento do Bucks no jogo foi quando o Doc Rivers tirou o Brook Lopes, que foi no quarto período onde teve a run de 13-0. Então, Brook Lopes, de novo, sai como perdedor, porque de novo foi exposto. Aí Kyle Kuzma, horrível como sempre. O Giannis entra como perdedor também, por de novo ter jogado muito e de novo ter saído com a derrota. E de novo o time do Memphis é perdedor, tomou mais um vareio de bola e vai dizer adeus ao playoff logo logo. Então, pra mim esses foram os perdedores e os vencedores da rodada de ontem, tá? Indo pros jogos de hoje, comentando sobre os jogos de hoje, vamos aqui começar com o jogo que vai abrir essa quarta-feira de playoff, que vai ser Boston Celtics e Orlando Magic. Os dois vão se enfrentar, o jogo no TD Garden. Celtics venceu o primeiro jogo, fazendo um segundo tempo de almanaque. Orlando até fez um bom primeiro tempo, né? Mas no segundo, a defesa do Celtics fez um trabalho excelente. E aí, Derrick White, Holiday, enfim, cresceram muito no segundo tempo. Jogo 2, esse promete ser um jogo um pouquinho mais difícil pro Celtics, pela questão da provável ausência do Jason Tatum. É esperado que o Tatum não jogue por conta de um problema no pulso. Deixa eu até ver aqui a lesão certinha. Cadê? Cadê? Já que eu tinha visto? Cadê? O Jason Tatum, na real, ele tá como questionável, né? Ele tá como questionável, então ainda não é 100% certeza de que ele vai estar fora. Eu só quero pegar aqui o nome exato da lesão do Tatum. Aqui, ó. Que só tá falando pulso, cara. Eu tinha visto a lesão dele. Deixa eu pegar. Vamos fazer um trabalho aqui de pesquisa. Aqui no Injury Report do momento, ele tá como improvável. Ainda não é 100% certo que ele tá fora, mas é improvável que o Tatum jogue. Aqui, ó. Uma contusão óssea no pulso direito. Tá recebendo tratamento diário. É dúvida pro jogo 2 de hoje. Enfim. Caso ele não jogue, o jogo se torna um pouco mais difícil pro Celtics. Mas sendo sincero, cara, eu ainda acho o Celtics favorito pro jogo de hoje, mesmo se não tiver o Tatum, tá? Mesmo se não tiver o Tatum, eu tô
Eu tô com o Celtics, tá? Eu tô com o Celtics. Até porque, no jogo 1, o Tatum não fez um grande jogo, né? Claro, óbvio que a importância tática dele é gigante. Só o fato dele estar em quadra, ele já faz a diferença, porque ele atrai a atenção da marcação, é um cara que faz um bom trabalho na defesa, né? Tem todas essas questões. Mas, de forma efetiva, o Tatum não fez um grande jogo 1. E o Celtics venceu do jeito que venceu, fazendo um puta segundo tempo, ganhando o jogo muito na base da defesa. Então eu acho que o Celtics, mesmo sem o Tatum, pode muito bem vencer o jogo 2, pode abrir 2-0. Claro, sem ele, o Orlando cria um pouquinho mais de esperança, porque é um problema a menos para lidar. Mas ainda vai ter Jaylen Brown, ainda vai ter Derrick White, ainda vai ter Holiday, ainda vai ter Porzingis, ainda vai ter Al Horford, ainda vai ter Pritchard, ainda vai ter Sam Hauser, né? O Celtics perde um pouco de atleticismo com a saída do Tatum, com a possível ausência do Tatum. Perde um shot creator, perde um puta defensor, perde um bom playmaker. Mas ainda é o Celtics que tem um elenco absurdo, que tem um puta treinador e joga em casa. Então, eu acho que a missão do Magic ainda é muito difícil. Pensando em coisas que o Magic pode fazer, cara, assim, é tentar e torcer pra bola de 3 do Paolo, do Franz, do KCP, do Cole Anthony. É torcer pra esses caras matarem mais bolas de 3, cara. É manter o esforço defensivo e torcer pra bola de 3 cair mais um pouco. Porque se isso acontecer, pode ser que o Magic surpreenda, mas se o jogo seguir o padrão do primeiro, onde o Magic foi muito bem na defesa, onde teve um banqueiro muito bem no isolation, onde teve o Franz também aparecendo, mas não teve bola de 3, se seguir esse padrão, o Celtics vai ganhar, porque a defesa do Magic é excelente, mas a do Celtics também é muito boa. E aí, quando você tem defesas equivalentes, o ataque é o que decide. Né? O time que consegue performar melhor contra uma ótima defesa é o que acaba vencendo. E o Celtics é esse time. Enfrentando uma defesa de elite, eu ainda confio muito no ataque do Celtics. Porque é um ataque onde todo mundo arremessa e é um ataque que tem ótimas alternativas. É um Magic não. O Magic é um ataque com poucas alternativas. Confiáveis mesmo. Eu confio em quem no ataque do Magic? No Paolo e no Franz. No Celtics, eu confio no White, eu confio no Brown, eu confio que o Holiday vai matar 2, 3 bolinhas ali importantes, eu confio no Horford, eu confio no Pritchard. Se o Tatum jogar, confio muito no Tatum. Então, mesmo se o Tatum não jogar, eu ainda tô muito pendendo pro lado do Celtics nesse jogo. Ainda acho que o Celtics tem tudo pra abrir 2-0, tá? Tem tudo, né? Então, sobre Celtics e Magic, é basicamente isso que eu enxergo. Pode ser que o Magic surpreenda pela ausência do Tatum, mas mesmo sem o Tatum, eu ainda acho muito provável que o Celtics vença. Minha visão, pelo menos. Heat e Cavaliers. Cavaliers venceu o jogo 1, com o Miami fazendo um bom jogo, mas no fim, Cavs conseguiu a vitória. Ty Jerome pegando fogo, né, no último quarto. Jogo 2, jogo em Cleveland ainda, né? E, sinceramente, eu acho pouco provável que tenha alguma surpresa aqui. Luiz, o que Miami pode fazer pra ganhar? Cara, não tem muito o que o Miami possa fazer de diferente do jogo 1, não, cara. O Heat fez o que podia fazer no jogo 1. Tudo que o Heat poderia fazer pra vencer, o Heat fez no primeiro jogo. E mesmo assim, não foi suficiente. Mesmo assim, em nenhum momento o Heat complicou de fato a vida do Cavs. Então, sinceramente, eu não sei o que o Spoelstra pode tirar da cartola, cara. A menos que o Cavs tenha uma noite horrível nos arremessos, a menos que o Donovan Mitchell, né, tenha uma atuação de bagre, ou o Darius Garland, enfim. Cara, eu não sei o que o Heat pode fazer, não. Talvez tentar forçar, né, 3 faltas rápidas no Allen e no Mobley pra liberar um pouco o garrafão. Talvez, aí você tira um dos dois do jogo e capitaliza em cima dos minutos de um dos dois no banco.
Mas, sim, ainda assim, eu ainda vejo o Cavs com muita alternativa, cara. Com muita alternativa. Então, ainda mais jogando em casa. Então, sinceramente, eu não vejo muitas alternativas pra Miami, não. Claro, o Spoelstra é um puta técnico, é um cara gênio, sabe muito mais de bola do que eu, então ele pode, sim, tirar um coelho da cartola. Mas se o jogo seguir o padrão normal, a tendência é Cleveland ganhar. É muito mais time, tem muito mais alternativa. E mesmo o Miami fazendo um jogo muito sólido, não chegou perto de pressionar o Cavs no primeiro jogo. Então, eu tiro muito isso de base, né? E aí eu acho que eu realmente não vejo o que o Heat pode fazer pra, sei lá, reverter e ir pra Miami com uma vitória na conta. Realmente eu não vejo. E o último jogo, Golden State e Houston. Segundo jogo da série, Golden State vindo de vitória. Naquela guerra, né, que foi o primeiro jogo. Duas defesas muito fortes. E no fim, acabou prevalecendo, né, Curry e Butler, né? Foram os diferenciais pro Golden State no primeiro jogo. Cara, esse é um jogo que eu acho bem interessante. Eu acho que Houston tem chance de vencer, né? O que o Houston pode, o que o torcedor do Houston pode se apegar é na quebra da ansiedade que rolou no primeiro jogo. Claramente, Aman Thompson, Jalen Green, Jabari, claramente esses moleques sentiram o jogo de playoff, sentiram a pressão de jogar um playoff. Eles tiveram um choque. Eles tiveram um choque de estarem numa pós-temporada. Isso ficou muito nítido pra mim. No segundo jogo, talvez aquele choque, aquela pressão que eles sentiram no primeiro, diminua pra esse segundo jogo, né? Tipo, beleza, tiraram o peso da estreia, tiraram a pressão da estreia, vamos jogar mais leve, né? E aí, com o Jalen Green melhor, com o Aman Thompson sendo um pouco mais útil no ataque, com o Jabari produzindo melhor vindo do banco, o Houston pode vencer. A questão é manter a marcação que fez no primeiro jogo. Em termos defensivos, cara, Houston foi perfeito no primeiro jogo, tá? Não tem muito o que cobrar defensivamente do Houston. O time defendeu bem pra cacete, tá? Então é manter o mesmo nível defensivo, a mesma entrega, a mesma intensidade. E no ataque, torcer pro Aman, pro Jalen Green, pro Van Vliet, né? Van Vliet que foi horroroso no primeiro jogo. Torcer pro Van Vliet ser menos horroroso. Torcer pro Jabari produzir vindo do banco, né? Continuar explorando a vantagem, né, física no garrafão, a vantagem de altura do Sengun. Continuar alimentando bem o Sengun ali no garrafão. E torcer pra esses caras aparecerem. Principalmente o Jalen Green, cara. Com o Jalen Green produzindo melhor em isolation, conseguindo pontuar mais, a tendência é a defesa do Warriors abrir um pouco. E aí você vai ter mais espaço para os cuts do Aman Thompson, para as jogadas no post do Sengun. Então acho que é basicamente isso que Houston tem que fazer, cara. É manter a boa marcação, manter a intensidade defensiva, seguir pressionando o Golden State, né? Não deixando Curry e Butler ficarem confortáveis. E ofensivamente, continuar alimentando o Sengun para ele explorar a vantagem de altura ali no garrafão. Continuar usando lineups com Sengun e Steven Adams para dominar os rebotes ofensivos, para gerar mais segundas chances. E torcer para Aman, para Jalen, para Jabari estarem, né, numa noite melhor. Van Vliet também, principalmente. E uma coisa que o Udoka tem que fazer, e ele deveria ter feito no primeiro jogo, é: irmão, se o Jalen Green tá muito mal no jogo, se o Fred Van Vliet tá muito mal no jogo, tira os dois de quadra. Substitui. Não fica se apegando. Não, troca. Playoff, irmão. Playoff é momento. O cara tá mal, tira do jogo, coloca outro e tenta ganhar com outro cara. Ficar esperando o milagre acontecer, dos caras esquentarem do nada, mano, é um risco muito grande. Né? Pra mim, o grande erro do Udoka no primeiro jogo não foi a estratégia que ele adotou, não foi as lineups que ele montou. Não! O Udoka, ele fez um plano de jogo muito bom.
fez o que tinha que fazer. Pra mim, o grande problema do Doka foi ter demorado pra sacar o Jalen Green, pra substituir o Van Vliet. Ele morreu abraçado com os dois, jogando mal demais, errando tudo. Então, pra mim é isso que o Houston tem que fazer. Manter a defesa e torcer pra esses moleques, né, não sentirem tanta pressão quanto sentiram no primeiro jogo. Pelo lado do Warriors, é seguir igualando a intensidade defensiva de Houston, é tentar diminuir um pouco a dominância de Houston nos rebotes, e aí uma alternativa seria usar mais o Quinton Post junto com o Draymond Green, ou usar o Kevin Looney, né, se você quiser mesmo um pouco mais de fisicalidade, usa o Kevin Looney. O Quinton Post ele é alto, mas ele não é muito físico, né? E o Kevin Looney é um cara mais experiente, é um cara mais parrudo, então tentar usar mais lineups com o Looney, Quinton Post. Talvez usar o Jackson Davis poderia ser uma boa pelo atleticismo, mas pela falta de ritmo, porque o Jackson Davis não joga há muito tempo. Eu não me lembro da última vez que eu vi o Jackson Davis jogar. Então talvez usar ele não seja uma boa porque ele tá muito fora de ritmo. Mas usar mais Looney e Quinton Post para diminuir um pouco a dominância do Houston nos rebotes, principalmente quando tiver Şengün e Steven Adams em quadra. Congestionar o garrafão para obrigar o Houston a arremessar de 3, coisa que o Steve Kerr fez muito bem no primeiro jogo. Foi um dos melhores ajustes que o Steve Kerr fez. Lotou o garrafão e forçou o Houston a arremessar de fora, coisa que o Houston não faz bem. E ainda teve a questão, né, do Green e do Van Vliet tijolarem tudo. Então continuar induzindo o Houston a arremessar mais de fora. E no ataque, gerar situações para Butler e Curry. Gerar situações para os dois. Torcer para Podziemski, para Buddy Hield, para Moses Moody serem um pouquinho mais produtivos no ataque. E eu acho que é isso. Né? Eu usaria um pouco mais o Kuminga, mas eu entendo que o Steve Kerr não vai querer usar o Kuminga. O Steve Kerr não conta com o Kuminga. Eu utilizaria pelo atleticismo, ainda mais em situações de transição, mas eu entendo que o Steve Kerr não quer. Então, eu acho que é isso, cara. Acho que é isso que os times podem fazer pro jogo de hoje. Eu acho que é um jogo que tá muito aberto. Não vai me surpreender se o Warriors ganhar de novo. Da mesma forma que não vai me surpreender se Houston ganhar. Meu palpite talvez seja Houston, porque eu acho que, né, Jalen Green, Jabari e o Aman devem jogar melhor. Devem ter tirado um pouco da pressão do primeiro jogo. Mas, repito, não vai me surpreender se o Golden State vencer e ir pra São Francisco com 2 vitórias fora de casa na conta. Não vai me surpreender. Mas é jogão, cara. É jogão. Tem tudo pra ser o melhor jogo do dia. Da noite, no caso, né? Então, acho que é isso. Acho que é isso. Esses são os meus... Minha visão, né? Meus prognósticos para os jogos de hoje. E eu acho que é basicamente isso, cara. Acho que não tem muito o que acrescentar pro programa de hoje. Deixa eu ver se saiu mais alguma notícia. Deixa eu ver se saiu alguma atualização sobre o menino Tatum. Não saiu nada. Então é isso, gente. Deixa eu só tocar a vinheta pela última vez para me despedir de vocês. E, ó, até cortei a vinheta no meio. Que crueldade. Enfim, gente, é isso, tá? É isso que eu tinha pro programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo com a galera. Obrigado a todo mundo aí pela audiência. Muito bom ter vocês aqui. E a gente se vê, né, mais tarde com mais conteúdo. Né? Hoje vai ter pós-jogo das 3 partidas, então fica ligado aí na madrugada que vai ter muito vídeo saindo. Amanhã estou de volta com o Switch TV Show para repercutir tudo da rodada, para falar sobre os jogos do dia também. E é isso. Obrigado, tamo junto. Beijo no coração de vocês e tchau.